Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis. Você já sabe o capítulo. Qual capítulo eu vou pregar hoje, irmãos? Isso. Igreja abençoada, já sabe o capítulo que o seu pastor vai pregar. Gênesis capítulo 20. Abra comigo a sua Bíblia. Nós estamos expondo sobre a vida do grande patriarca Abraão desde o último domingo de janeiro deste ano. E hoje chegamos no capítulo 20. Estamos aprendendo a peregrinar com Deus nos desertos desta vida. Nós leremos então hoje o capítulo de número 20 do livro de Gênesis, o livro dos começos. Essa série que tanto tem abençoado a nossa vida, fortalecido a nossa fé e renovado os nossos corações. Pode ficar com ele? Pode ficar depois. Assim diz a palavra do Senhor. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sura e morou em Gerar. Disse a Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas estas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estava pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti. Habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isto por compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Oremos ao Senhor. Senhor, te agradecemos imensamente pela tua palavra nessa manhã. Que nada, nem ninguém, faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Nós cremos que tu és o Deus vivo, que te revelas a nós na tua palavra, nas tuas santas escrituras. Portanto, grande Deus, nessa manhã fala ao nosso coração. Teu povo veio aqui para ouvir tua voz, Senhor. Apesar da limitação do pregador, da limitação humana, que nós, Deus ó Pai, não atrapalhemos aquilo que o Senhor quer realizar aqui. Mas que a presença graciosa do Teu Espírito, que já se tem feito perceber neste culto, se manifeste, ó Deus, ao coração do Teu povo, enquanto este ouve a Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem alimentado a Unida nesse semestre, com esse texto tão maravilhoso de Gênesis, nos ensinando a peregrinar nos desertos dessa vida, nos mostrando, Deus ó Pai, que nós somos tão pecadores como Abraão, mas que a Tua graça também nos alcançou, como alcançou a vida dele. Ó Deus, que no nome de Jesus nós vivamos, ó Deus ó Pai, uma vida consagrada ao Senhor. Porque nós, grande Deus ó Pai, estamos na espera da cidade celestial, na qual reinaremos com Cristo Jesus por toda a eternidade.
Estamos expectantes para o dia em que contemplaremos a face gloriosa do Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, que a tua palavra aqueça o nosso coração, nos alimente, nos prepare e nos faça vitoriosos como peregrinos nos desertos da vida. Tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração. Nessa manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Domingo passado, quando eu terminei o sermão, uma irmã querida me abordou à porta dizendo o seguinte: pastor, é bem verdade essa mensagem que o senhor trouxe ao nosso coração, dizendo que Deus nos salva até quando nós não queremos. Ló não queria ser salvo, não queria ser retirado de Sodoma, porque amava demais as coisas deste mundo. Mas o Senhor o arrastou pela mão com a sua família e dali o tirou. Deus nos salva até quando nós não queremos. E ela me disse: eu também não queria ser crente, pastor, mas Deus me arrastou pela mão e me trouxe para a presença de Jesus. Ainda no mesmo domingo, outra pessoa se aproximou de mim e me disse: pastor, é verdade, essa mensagem falou ao nosso coração, e eu aprendi que, tal como Ló manteve aqueles valores para hospedar os anjos de Deus em sua casa, nós não devemos abrir mão dos nossos valores, mesmo no meio de uma sociedade perdida e totalmente desviada de Deus. Tudo isso, irmãos, nós temos aprendido durante esse semestre, para que vivamos vida piedosa, em dias tremendamente difíceis, em dias de frieza espiritual, em dias em que as pessoas não levam Deus a sério. Nós estamos aprendendo a peregrinar com o nosso Deus nos desertos desta vida. Mas se nós queremos peregrinar de maneira vitoriosa, nós temos que ter convicções firmes e inabaláveis, que vêm do Evangelho do Senhor Jesus para o nosso coração. Há 3 semanas atrás, nós encontramos Abraão recebendo aquela visita espetacular de Deus em sua casa. O Senhor já tinha aparecido para ele pela 5ª vez, no dia do aniversário dele, quando ele fez 99 anos. E depois, dentro daquele mês, o próprio Senhor visitou a casa dele, dizendo que daqui a 1 ano Sara teria um menino. Se não bastasse, naquele dia tão maravilhoso, depois que Deus manda os anjos para observar Sodoma, o Senhor permite que Abraão interceda diante dele por aquela cidade. Caso houvesse 10 justos em Sodoma, ela não seria destruída. E nós ficamos sabendo na semana passada que havia somente um crente ali, o nome dele era Ló, porque a própria mulher dele era desviada e as filhas dele, ainda que tenham sido salvas por causa de seu pai, mostraram não ter um coração convertido. Verdadeiramente, no capítulo passado, a palavra de Deus nos diz que Deus se lembrou de Ló por causa da aliança que tinha com Abraão. E nós entendemos no sermão que nós também somos salvos por causa de outro. Porque Deus se lembrou de Jesus que morreu na cruz. Nós não fomos jogados no inferno da ira eterna de Deus. Mas depois que Abraão, irmãos, vê do lugar onde ele morava, você se lembra que ele está em Hebrom, nos carvalhais de Manre, e na região alta ali ele consegue olhar para Sodoma e ver toda a fumaça que subiu dali, mesmo ele tendo intercedido diante do Senhor, sabendo que o seu sobrinho Ló tinha sido livrado, mas a situação não estava tão boa. Talvez não querendo ouvir os comentários dos seus amigos daquela região, Abraão resolve então levantar a sua tenda. E você já tem visto comigo que Adão não tem um gato pingado de gente andando com ele. Ele é um líder de um clã de aproximadamente 1000 pessoas. Só na época da guerra, você se lembra que ele tinha 318 guerreiros nascidos em sua casa. Então Abraão levanta o seu acampamento e vai para o sul, ao sul, peregrinar em Gerar. E não pense que eu estou falando Sur em espanhol. O nome do lugar mesmo é Sur, que era a região que separava o muro do Egito. O texto diz que ele peregrina em Negueb e em Sur. Estando ali naquela região extremamente ao sul da terra prometida, entre Cádiz e Sur, ele vai se aproximando do litoral e chega em Gerar, na terra dos filisteus. E aqui, ao olharmos para esse texto, novamente nós encontramos Abraão enfrentando grandes desafios.
Pasme comigo, você se lembra que Abraão foi chamado aos 75 anos de idade. Agora ele já tem 99 anos. Abraão já tem 24 anos de crente. E ele ainda enfrenta grandes lutas no contexto em que vive, por causa do seu próprio pecado, mas Deus o faz permanecer firme por causa das convicções que ele tem no Senhor. É por isso, nessa manhã, que eu quero meditar com você acerca do tema convicções de um peregrino. Quais são as convicções de um peregrino? Nós que fomos chamados para peregrinar em São Paulo, em pleno século XXI, em dias tremendamente difíceis, que convicções nós devemos ter para seguir adiante e cumprir o chamado de Deus para a nossa vida? Inicialmente, a palavra de Deus nos diz que a primeira convicção de um peregrino é a seguinte: Deus é misericordioso. Primeira convicção de um peregrino é: Deus é misericordioso. Irmãos, eu fico perplexo com esse texto, porque a palavra de Deus diz que Abraão partiu da terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sul, foi morar em Gerar. E chegando ali em Gerar, mais uma vez Abraão volta com aquela mentira de 24 anos atrás. Você se lembra daquela época em que Abraão foi para o Egito? Não confiou que Deus o sustentaria no deserto, se desviou do Senhor. Em todo o tempo que ele passou no Egito, ele não fez uma oração sequer. Atuou como não crente, disse que Sara era sua irmã, a casa de Faraó foi toda amaldiçoada, ele lucrou em cima de Faraó por causa disso, foi expulso do Egito, levou Agar dentro da sua comitiva, o que trouxe tanto desafio, tanta luta e tanta dificuldade para a sua família. E agora, aqui está Abraão, depois de 24 anos de crente. Um pouquinho mais de retorno aqui, queridos, não estão me escutando. Depois de 24 anos de crente, aqui está Abraão cometendo os mesmos pecados. Eu confesso, irmãos, que eu estudei esse texto e eu fiquei decepcionado. Falei: Deus, não é possível. Não é possível, meu Deus. O senhor é sério, Henrique. O senhor foi lá na casa desse homem, mandou ele partir os animais no meio. O senhor passou com uma tocha de fogo no meio, dizendo que se ele não cumprisse, o Senhor ia morrer no lugar dele. O Senhor profetizou e Cristo cumpriu essa promessa, morreu 2000 anos depois. O Senhor já apareceu para esse homem tantas vezes. Poucos meses atrás, o Senhor foi na casa desse homem, falou para ele que ele ia ter um menino daqui a um ano. Ele serviu o Senhor, bateu um papo de amigo com o Senhor, intercedendo por Sodoma. Quando ele sai dali, aqui está Abraão mentindo de novo. Misericórdia! Ah, pastor, mas Sara não é irmã dele? O texto fala aqui, irmão. Disse Abraão de Sara: sua mulher. Ela é minha irmã, mas ela é mulher. E nós aprendemos nesse texto que meias verdades são piores do que mentiras inteiras. Que está Abraão pecando de novo. E aí ele chega ali para Abimeleque e fala: ela é minha irmã. E Sara, irmãos, é estonteantemente linda. Pasme comigo, se 24 anos atrás, quando eles entraram no Egito, quando ela tinha 64 anos, agora ela está com 89 anos e continua linda. E Abimeleque, o rei dos filisteus, cujo nome significa meu pai é rei, manda buscar Sara na casa de Abraão. E nós vemos a repetição da mesma história. Ele leva Sara para dentro da casa dele. Mas aqui acontece algo interessante. No exato momento em que ele leva Sara para a casa dele, ele fica doente. Ele cai de cama. Por quê, pastor? Porque ele não pode ter relação com ela. Porque se ele tiver relação com ela, a semente vai ser manchada. Deus está prometendo que Isaac já vai nascer no ano que vem. Então Sara provavelmente fica grávida no próximo mês depois disso aqui. Abraão já está com 99 anos e 2 meses ou 3 meses aqui. Então Abimeleque leva Sara para casa e fica doente. E quando ele leva Sara para casa e fica doente, o Senhor aparece aqui no contexto da vida de Abraão pela 7ª vez. Deus já apareceu a Abraão 6 vezes, e agora pela 7ª vez, relacionado com Abraão, ele aparece para Abimeleque. E aí o Senhor fala com Abimeleque em sonho. Diz o texto da palavra de Deus aqui, que Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa dessa mulher que tomaste, porque ela tem marido. Abimeleque está doente, irmão. Situação complexa. Mas Abimeleque responde para Deus:
Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão? Com sinceridade de coração, na minha inocência, foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus, bem sei que com sinceridade de coração fizesse isso. Daí eu ter te impedido de pecares contra mim, não permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituir, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Deus é misericordioso. Com Abraão, que é pecador inveterado. Por quê, pastor? Porque ele não deixou Abimeleque encostar o dedo em Sara. Deus botou uma doença em Abimeleque para ele não encostar o dedo em Sara. Isso é sinal da misericórdia de Deus, para que a linhagem da aliança não seja manchada e nem questionada. Mas Deus é misericordioso não só com Abraão, com Abimeleque também. Quando coloca uma doença em Abimeleque e em toda a sua casa, para que Abimeleque não toque em uma mulher casada. O Senhor aparece para ele, você vai morrer, rapaz. Você tomou uma mulher que não é sua. Ele falou, Senhor, mas eu não falei com ele, ele disse que é minha irmã e ela não falou que é meu irmão. O Senhor vai destruir uma nação, um povo inocente. E o Senhor fala para ele, claro que não, eu sei que com inocência você fez isso, por causa disso eu não te destruí e estou falando com você. Agora vai lá e devolve a mulher para o seu marido, senão eu vou matar você, vou matar sua família e vou matar tudo que você tem. Louvado seja Deus por sua misericórdia, amados irmãos. Eu estava lembrando essa semana, que há 8 anos atrás, quando eu vim pastorear a Unida, eu escrevi um livrinho chamado Esperança que Vem da Cruz. E naquele livrinho eu disse que uma das verdades das Escrituras que mais me impactavam, porque eu ainda estava perplexo pela maneira como o Senhor estava nos trazendo para cá, era a soberania de Deus. Hoje, com 25 anos de pastorado, irmãos, eu quero dizer para vocês que um dos atributos de Deus que mais me impacta é a misericórdia de Deus. Porque mesmo depois de crentes, e mesmo depois de andar tantos anos com Jesus, nós pisamos na bola tantas vezes, irmãos. Nós ofendemos a santidade do nosso Deus. Nós pecamos contra Ele. Nós não amamos Jesus sobre todas as coisas. Nós falhamos com o Senhor dia após dia. Nós muitas vezes não investimos na nossa vida de oração. Nós não nos aprofundamos na palavra. Nós não buscamos glorificar a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes você não busca fazer o bem ao seu irmão, você só busca os seus próprios interesses. Quantas vezes, depois de tanto tempo de crente, você é um egoísta? É alguém murmurador, que só vive reclamando, que só sabe difamar os outros. Se Deus for te tratar conforme os seus pecados merecem, o que vai acontecer com você? Ele vai te jogar no inferno. Mas a grande bênção de Deus para nós é que Deus é misericordioso. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que Ele tem tido paciência conosco. Mesmo depois de tantos anos de crente. Deus é misericordioso e muitas vezes não nos deixa experimentar todas as consequências dos nossos erros, como Abraão não experimenta aqui. E Deus é tão misericordioso que às vezes, sem saber, Ele também nos livra de pecar contra Ele, para que nós não o desonremos e não entristeçamos o seu coração e nem pequemos contra a sua santidade, contra o seu nome. Eu soube, amados irmãos, de um grande pastor no Brasil, no século passado, no meio do século passado, de origem europeia, um homem extremamente elegante, que numa outra cidade do nosso país estava construindo uma grandiosíssima igreja, estava fazendo um trabalho maravilhoso, um homem extremamente fino e educado. E de repente, uma mulher, que era uma mulher mais próspera daquela cidade, era membro da igreja, era que dava as maiores contribuições para a construção daquele grande templo. Ela entrou no gabinete pastoral, fechou a porta e disse, reverendo, eu quero contar algo para o senhor. Eu estou perdidamente apaixonada pelo senhor. E eu gostaria de saber com o senhor o que nós vamos fazer a respeito disso. Situação complexa, irmão. O pastor falou assim, não vou nem orar com você, não encosta em mim, minha irmã. Vá para a sua casa, depois eu converso com você. Chegou em casa, conversou com a sua mulher, o que estava acontecendo, reuniu o conselho da igreja,
e renunciou ao pastorado da igreja naquele exato momento. E mudou-se de cidade. Aquela irmã, além de ser uma mulher de muitas posses, era uma mulher extremamente bonita. E o pastor saiu com a mão na frente e outra atrás. Numa situação tremendamente difícil. Mas que bênção maravilhosa, que Deus deu a ele o discernimento, que a maneira de continuar sendo fiel a Deus era sair dali e ir embora daquele lugar. Muitas vezes, irmão, Deus manda para nós uma providência carrancuda. Mas talvez essa providência pode ser um grande livramento para a nossa vida. De repente você fala assim, meu Deus, por que eu saí desse emprego? Estava tudo bem. Você não sabe, mas Deus tem algo grandioso a fazer com você. Talvez seja obrigado a mudar de cidade quando você menos espera. Mas Deus tem um projeto maravilhoso em sua vida. E tudo que acontece com você e comigo é por causa da misericórdia de Deus. É porque Deus não nos quer entregar a nossa própria sorte. E Ele nos protege e nos livra do mal. E nos guarda para que vivamos em fidelidade em sua presença. 1 Coríntios 10:13 diz que não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos dará a saída, de sorte que a possais suportar. Deus sempre te dá a saída. É por isso que quando você peca, peca porque quer. Porque Deus é misericordioso. A tentação é humana. Ela não vem além das nossas forças. E Deus dá a saída. E a gente escapa, amado irmão, porque Deus nos abençoa e Ele tem misericórdia de nós. Então eu gostaria de convidar você a olhar para a sua vida nessa manhã e reconhecer os seus horríveis, feios e tristes pecados. E reconhecer tudo aquilo que você tem feito, que tem ofendido a santidade de Deus. E reconhecer que você não é consagrado como deveria ser, não é a bênção que deveria ser, mas ainda assim, Deus é extremamente misericordioso para contigo. E ainda que você esteja enfrentando momentos difíceis, louve a Deus por sua misericórdia. Porque Ele, por causa da sua grande misericórdia, nos dá livramentos e nos preserva para que um dia nós nos encontremos com o Senhor na glória. Louvado seja Deus, irmãos. Nós nos encontraremos com Jesus. Nós o veremos face a face. Nós entraremos na terra prometida. Mas não é por nossa causa. É por causa da misericórdia de Deus. É por causa da bondade de Deus. Deus é bom demais. Uma das músicas que tem tocado muito no meu coração nesse último tempo é aquela que diz: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Como Deus é bondoso para conosco, irmãos. Como é possível que sejamos tão mal agradecidos? Como é possível que murmuremos ou reclamemos, quando Ele nos amou e deu seu Filho para morrer na cruz por nós? Louvado seja Deus, porque Ele tem misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de você e que Ele mude a sua vida e te livre de todos os seus pecados, em nome de Jesus, amém. Pastor, mas qual é a próxima convicção de um peregrino que o nosso texto nos apresenta? É um corolário lógico da primeira: nós somos pecadores. A primeira convicção de um peregrino é: Deus é misericordioso. A segunda convicção de um peregrino é: nós somos pecadores. É uma obviedade, mas às vezes você se acha bom no meio do caminho. E você precisa reconhecer todos os dias da sua vida o quanto você é pecador, para entender todos os dias da sua vida o quanto você precisa de Jesus. Nós vamos ler versículos 9 a 13 responsivamente. 8 a 13, melhor dizendo. Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Vocês o 9. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa?
Versículo de número 12. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Todos os 13. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Irmãos, Abraão já foi repreendido há 24 anos atrás por essa situação. Ele foi expulso do Egito. Ele foi repreendido por um homem ímpio. Ele trouxe maldição sobre a casa de Faraó. E ainda assim ele não aprende. Abimeleque amanhece, reúne todo o conselho dele. Olha o que está acontecendo. Vocês não estão entendendo porque que eu estou doente? Deus apareceu para mim. Falou para mim que eu estou doente porque eu trouxe a mulher desse Abraão aqui para a casa dele. Vamos chamar ele aqui e vamos bater um papo. Que história é essa? Quando ele chama Abraão lá, amados irmãos, diz assim, a primeira pergunta ele fala para Abraão: que é isso que nos fizeste? Abraão, você está doido, Abraão. Em outras palavras, isso que ele falou. Em que pequei eu contra ti para trazer esse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Ele questiona Abraão: o que eu fiz de errado com você? Para que você traga essa maldição para a minha vida? E aqui, amados irmãos, é legal estudar o texto bíblico, que a gente vê a importância dos valores nos dias da antiguidade. Algumas semanas atrás, nós fomos aprendendo sobre a importância da hospitalidade para o povo do Oriente Antigo. Era mais importante até do que cuidar da sua própria vida, cuidar do seu hóspede quando ele estava com você. Agora nós vemos aqui que mesmo numa cultura pagã e perdida, como o casamento era considerado como algo sério, como algo importante. Aqui está um ímpio repreendendo um crente, porque por causa de um estratagema, o ímpio quase caiu em adultério, por causa do pecado do crente. Ele diz: o que eu fiz de errado contra você? No final do 9, tu me fizeste o que não se deve fazer, Abraão. Isso é postura de servo de Deus, rapaz. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estava pensando para fazer tal coisa? Irmão, um crente ser repreendido por um crente é feio. Agora imagina um crente ser repreendido por um ímpio. Que classe de vagabundo é você? De que vale essa igreja sua? Hã? O que você fica fazendo nessa igreja? Todo domingo você vai lá para atuar que nem um cara de pau. Você queria que a maldição de Deus caísse para minha casa? Você está doido, Abraão? O que eu fiz de errado para você, rapaz? O ímpio dando uma descompostura no crente. Eu falei para vocês que eu que sou queimado, fico vermelho, irmão. Hã? Imagine quem estava ali vendo aquela situação. Que coisa terrível. Mas se não bastasse, Abraão revela a razão do seu pecado. E o seu pecado, amado irmão, é temor ao homem. Sendo pai da fé, o homem que creu em Deus e teve grandes experiências espirituais, Abraão considera, algumas vezes na sua vida, os homens maiores do que Deus. Ele diz no versículo 11, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Abraão casou com uma mulher estonteantemente linda e agora não confia em Deus para arcar com as devidas consequências. Agora pasme comigo, por que Abraão tem medo? Ele tem um terrível exército na sua casa, mas ele não está confiando no poder de Deus. Alguns comentaristas aqui acreditam, irmãos, que Abraão ficou desiludido com a situação de Ló em Sodoma e viu que uma pessoa crente pode ser prejudicada no mundo de impiedade, e ele disse: Ló foi para lá, meu sobrinho, e viveu aquela situação, eu vou ter que tomar cuidado de novo. E aí ele voltou com aquelas velhas mentiras, dizendo: não vai ter temor de Deus nesse lugar. E aqui você vê um homem que não estava em aliança com Deus, Abimeleque, temendo mais a Deus do que o patriarca, que é o pai da fé e que está em aliança com Deus. Abraão teme ao homem mais do que a Deus. Abraão não confia no Senhor. E eu recomendo a você que, se você teme ao homem mais do que a Deus, você poderia ler um livrinho maravilhoso do pastor Ed Welch. O nome do livro é Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Esse livro mostra que quem quer fazer tudo politicamente correto, tem medo das pessoas, quer ficar bem socialmente com elas, está mais preocupado em agradar as pessoas do que a Deus. E que quem agrada as pessoas pode ser até bem visto pelos homens, mas depois vai ter que prestar contas a Deus por causa dos seus pecados. Aqui Abraão está considerando as pessoas grandes e Deus pequeno. E aí ele vai e explica: por outro lado, ela é minha irmã, filha de meu pai, não de minha mãe.
e veio a ser minha mulher. Quando eu saí da casa do meu pai, eu disse a ela: faz um favor para mim. Em todo lugar em que nós entrarmos, você vai dizer que eu sou seu irmão. Irmãos, é verdade que ela é meio irmã de Abraão? É. Mas agora ela não ocupa mais a posição de irmã. O relacionamento dela com Abraão é o relacionamento de marido e mulher. Então Abraão está sendo, irmão, literalmente um sem vergonha. Um cara de pau, um senhor de 99 anos, o pai da fé, um profeta, um pregador da palavra, um pastor, um líder de um clã, inventando uma mentira porque não crê no poder de Deus, a quem ele professa servir, e crê que os homens são maiores do que esse Deus, está dando um jeitinho para poder se livrar da ira humana, colocando a sua esposa debaixo de risco, porque imagine mais uma vez, os soldados entrando na tenda de Abraão, pegando Sara, levando para uma escolta, para que outro homem a possua, e ele não fala nada. Nós, amados irmãos, somos mais pecadores do que nós gostamos de admitir, meus amados irmãos. Nós precisamos reconhecer isso, porque muitas vezes você se acha bom, e de repente Deus te coloca numa situação para mostrar para você que você não vale nada. Muitas vezes você se acha bom, você se acha piedoso, até que alguém passe por cima de você, e de repente nós vemos um dragão aparecendo, e você agora vai pagar, porque fez algo contra mim. Misericórdia. Falou mal de mim, está perdido, morreu no meu coração, e você dá a sentença de morte. E agora essa pessoa não tem nem condição de se aproximar de você. Imagine se Deus fosse tratar você conforme você trata as pessoas que pisam na bola com você. Você precisa admitir que você é muito mais pecador do que você acha que é. O seu problema é que você vive com base em comparação. Eu e meu irmão viemos para a igreja, mas ele não orou com os meninos, não leu a Bíblia. Os meninos estão tudo desviados, está vendo os meus aqui? Ó, eu li direitinho, tudo crente. Aquele meu irmão, vagabundo, que é presbiteriano, não sabe nada de doutrina, não leu a Bíblia nenhuma vez. Você pode perguntar qualquer ponto da teologia sistemática para mim, que eu respondo para você na hora. E você começa a achar que você é bom por causa do tanto de conhecimento de teologia sistemática que você tem. Ou porque seus filhos estão na igreja, os filhos do teu irmão estão no mundo. Você fez isso aí, você pecou contra Deus. Você foi soberbo e achou que Deus te aceita por causa do seu desempenho. Que pecado você tem cometido, irmão, que tem ofendido a santidade de Deus? É a ira? É a mentira? É a soberba? É o temor ao homem? Nós somos mais pecadores do que gostaríamos de admitir. Pastor, o que fazer então? Se nós pecamos contra Deus, a Bíblia é claríssima. Nós devemos nos arrepender. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você reconhece em sua vida que você tem ofendido a santidade de Deus, e se você reconhece que você não tem a capacidade de agradar a Deus por si mesmo, e não tem, e se você reconhece aquilo que Lutero dizia, que nós somos grandes pecadores todos os dias, por isso temos que ouvir o Evangelho todos os dias, porque a nossa esperança de crescer em santificação é somente se nós confiarmos na graça de Jesus que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Então, se você reconhece que é pecador, peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, admita os seus erros, peça ao Senhor que tenha misericórdia de você e diga: Senhor, muda a minha vida, em nome de Jesus, amém. Mas, irmãos, convivendo em família e convivendo como igreja, vez por outra nós vamos ser afetados pelo pecado dos nossos irmãos. Pastor, o que fazer quando meu irmão pecou contra mim? Faça o que Abimeleque fez. Chamou Abraão para bater um papo. E confrontou Abraão. Até parece que Abimeleque ouviu o sermão de Jesus lá em Mateus 18. Se o teu irmão pecou contra ti, vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Porque com 2 ou 3 testemunhas a verdade se estabelecerá.
Se ele não ouvir, então leva-o à igreja. Se ele não ouvir a igreja, então ele será considerado gentio e publicano. Tudo aquilo que ligares do céu será ligado na terra, e tudo aquilo que for ligado na terra será ligado dos céus. A Bíblia nos ensina até a maneira de resolver os conflitos com os nossos irmãos. Com o nosso Deus, nós nos arrependemos, pedimos perdão e dizemos a Ele: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não temos condição de nos achar bons aos nossos próprios olhos, por isso precisamos de Jesus. Com respeito aos nossos irmãos, nós os confrontamos com amor, com o fim de que toda querela seja resolvida, de que todos os problemas sejam solucionados, de que nós caminhemos em paz como povo de Deus, de que nós vivamos em unidade e honremos o nome do Senhor para a sua honra e glória. Como você tem resolvido os seus conflitos, meu irmão? Se você não tem resolvido da maneira bíblica, você está se aprofundando mais no seu pecado. E a disciplina pode ser maior para você. Que ao reconhecermos a maldade do nosso pecado, que nós clamemos hoje pela misericórdia de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus tenha misericórdia de você. Amém, meu irmão? Que Deus tenha misericórdia de você, minha querida irmã. Louvado seja Deus, porque Deus é misericordioso, ainda que nós sejamos pecadores. Pastor, qual será então a próxima convicção que um peregrino deve ter para ser uma bênção nesse mundo? Terceira convicção de um peregrino é a seguinte: devemos restituir. Terceira convicção de um peregrino: devemos restituir. Olha o que Abimeleque fez aqui. Abimeleque pecou por ignorância. Abraão pecou voluntariamente. Mas o que diz o texto bíblico aqui no versículo 14? Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificado. Abimeleque, amados irmãos, confronta Abraão no seu erro, mas ao restituir admite também que estava errado, ainda que por ignorância. Por isso não tinha a mesma responsabilidade que Abraão no caso. Mas ele se dispõe a restituir tomando ovelhas da sua fortuna. Mais uma vez aqui Abraão é enriquecido através de um estratagema errado. E ele também entrega escravos e escravas e os dá a Abraão. E mais do que isso, ele restitui a Sara, a sua mulher. E diz mais a Abraão: você está aqui na minha terra. Qualquer lugar que você quiser morar, Abraão, habita onde melhor te parecer. Abraão tem um clã de 1000 pessoas e milhares de animais. Onde ele ficar na terra, ele vai usar a terra e vai gastar a terra. Então, querido amigo e irmão, Abimeleque se demonstra generoso, restituindo a Abraão, e diz mais a Sara: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Quando um homem tinha que dar algo para uma mulher casada naqueles dias, ele não entregava aquilo para aquela mulher casada, mas dava ao marido. E ele fala zombando um pouquinho aqui de Abraão, sendo irônico, dizendo o seguinte: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Tá bom, teu irmão? Será isso por compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificada. 1000 ciclo de prata, irmãos, era o salário de um trabalhador que ganhava muito bem naqueles dias. 1000 ciclos de prata são 3 anos de trabalho, uma pequena fortuna. Abraão, então, aquele rei Abimeleque pesa a prata, entrega para Abraão e diz: Sara, você está justificada diante de todos. O seu nome continua honrado, ninguém vai falar mal de você. Você é uma mulher digna no nosso meio. Com Abimeleque, irmãos, que dá uma lição de moral no pai da fé, nós aprendemos que precisamos resolver nossos problemas. Que devemos estar dispostos a perdoar e também buscar o perdão de nossos irmãos. E além disso, se falharmos contra eles, quando for possível, restituirmos um pouco daquilo em que foram lesados por causa de nossos pecados. Porque quando convivemos em família ou igreja, vez por outra, poderemos pecar uns contra os outros. Quando pecarmos contra nossos irmãos, nós devemos procurá-los, nós devemos pedir perdão, nós devemos nos arrepender. E quando possível, se pudermos também, ressarcir o dano que lhe causamos, porque isso é demonstração de uma verdadeira conversão e de vida transformada. É tão importante isso, irmãos, que o Senhor Jesus diz no Sermão do Monte:
Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O Senhor Jesus está dizendo, a oferta era a maneira de fazer o culto do Antigo Testamento. Em outras palavras, é o seguinte: você chegou no culto, descobriu que você está brigado com seu irmão por causa de um pecado que você cometeu. Se não puder ir lá na casa dele, pega o telefone. Meu irmão, me perdoa, eu pequei contra você. Ou manda uma mensagem do WhatsApp: meu irmão, eu falei contra você, me perdoa. Porque como é que você vai adorar a Deus se você não tem demonstrado que ama os seus irmãos de verdade? Aprenda a se reconciliar. Aprenda a restituir, é isso que o nosso texto está dizendo. Nós devemos buscar a reconciliação e nós devemos restituir. Irmãos, isso é sempre, é grande desafio. Eu já houve um momento na minha vida que, tem dia que a gente sai da igreja de manhã, né? Todo mundo correndo, às vezes atrasado, menino pequeno. Quando você tem muito menino pequeno, acontece isso. Quando eles crescem, já não acontece tanto. Mas um se arrumando, outro vestindo a blusa, e de repente a mulher fala uma coisa com você, e você dá uma resposta na mulher, e aí de repente a mulher desce do carro de um lado, você está bravo com ela, e ela está brava com você, e de repente você tem que pregar. Teve uma vez lá no Guará 2, né, Cleuzinha? Cadê minha flor? Onde é que ela está? Está ali, né? Que eu tinha que pregar e a gente tinha quebrado o pau no carro, irmão. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu lá do púlpito, ela com a cara assim, ó. Eu olhando para ela, tentando chamar a atenção, ela virando para o outro lado, assim, ó. Eu fazendo assim. Aí ela me deu o sinal que eu estava perdoado. Eu falei, aleluia. Preguei, depois nós conversamos. A conversa foi boa, irmão. A gente tem que buscar reconciliação, irmãos. Os irmãos mais novos aqui talvez não me ouviram contar. Eu fui pastor no Chile 7 anos. E lá, um dos irmãos que mais me deram trabalho nesses 25 anos de ministério, foi um irmão muito complicado, perseguidor, foi um tempo de muito desafio. E nós voltamos para o Brasil, mas o meu coração perdoou aquele irmão. E 7 anos depois, quando nós estávamos ali no Distrito Federal, lá na Igreja Presbiteriana do Guará 2, um dia de manhã nós levávamos os meninos para o Mackenzie todos os dias. Eu fazia o culto doméstico com os meninos no carro. A Daniele estava por nascer, a Cleusa estava grávida da Daniele. E de repente, não foi antes, um pouco antes da gravidez, me telefona esse irmão lá do Chile dizendo, pastor, eu estou no Brasil, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, irmão, eu não tenho tempo de conversar com você não, a agenda está complicada hoje. Ele, não, ainda estou hospedado no hotel em Taguatinga, no centro de Taguatinga. Eu falei, pior ainda, irmão, eu vou levar meus meninos no Mackenzie, tem que voltar para o Guará, o senhor está no extremo oposto, eu não posso conversar com o irmão não. Ele falou assim, pastor, é questão de vida ou morte, eu preciso falar com o senhor hoje. E aí eu falei, Cleusa, o fulano quer falar comigo. Ela falou assim, vai só você. Eu falei, vou lá. Eu falei, vamos levar os meninos para a escola. Botei ela no carro. Aí quando eu falei, agora eu vou ter que ir para Taguatinga direto, não dá para te deixar em casa não. Fomos juntos. E são muitos quilômetros, irmãos, mais de 30 quilômetros. E aí nós fomos parar naquele hotel, aquele irmão estava com um pastor que era amigo dele lá em Brasília. E de repente nós começamos a conversar sobre o Chile, eu perguntei de um, de outro. Eu falei assim, Deus, o que eu estou perdendo tempo aqui hoje à tarde? E de repente aquele irmão vira para mim, pastor, eu preciso falar algo para o senhor. Eu falei, pois não, meu irmão, pastor, eu preciso lhe pedir perdão. Eu falei, você está louco, meu irmão? Tem 7 anos que eu vim embora do Chile, se o senhor fez alguma coisa contra mim, eu nem me lembro. Ele, não, pastor, eu preciso lhe pedir perdão. Eu falei, de jeito nenhum. Ele, pastor, por favor, pastor, eu preciso lhe pedir perdão. E aí ele me diz assim, usou o termo espanhol, yo le hice mucho daño. E o senhor foi embora do Chile tem 7 anos. E tem 7 anos que eu não durmo direito. E o Espírito Santo me fez comprar uma passagem. Vim aqui para lhe pedir perdão. O pastor que era amigo dele, acaba de coração meio duro, chorando que nem uma criança. Cleusa chorando do outro lado. E só eu que estou chorando, não estava conseguindo chorar. Eu falei, meu Deus, o dedo está muito ruim hoje, né? Ele me perdoa, pastor. Eu falei, meu irmão,
Cristo me perdoou de pecados muito piores. Como eu não posso lhe perdoar? E aquele irmão, que já era um homem de mais de 70 anos, me abraçou, me deu um beijo, e nós tivemos uma visitação de Deus no saguão daquele hotel, quando nós menos esperávamos. Então, meu irmão, resolva logo o problema com seus irmãos. Não fique esperando 7 anos de sofrimento. Peça perdão, perdoe, restitua, busque reconciliação, porque Deus te amou e mandou Cristo morrer na cruz por você. Que Deus te dê um coração perdoador como o de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus te dê um coração quebrantado e humilde como o de Jesus, para pedir perdão e para restituir. Um dia desses nós fomos num restaurante ali perto da Maria Antônia. Eu tinha um compromisso à noite na igreja. E aí eu estava com o Cleuso e com a Dani, a gente pediu um sanduichinho que a gente não tinha almoçado. Eu falei para a moça, tem que sair logo porque eu tenho compromisso. Ela, não, vou passar todo mundo, o senhor na frente de todo mundo, não tem problema nenhum. De repente, 7 pessoas foram atendidas. Eu falei, moça, você me prometeu. Eu falei, eu paguei o lanche e agora nós estamos morrendo de fome. Ela foi lá, fez rapidinho, falou, me perdoa. E aí de repente veio a gerente, como é que a gente pode ressarcir o senhor? O senhor quer que a gente devolva o dinheiro e mesmo assim coma o lanche? Eu achei tão bonita a atitude dela. Eu falei, não, me dá uma porçãozinha de frango aqui, que a Dani quer comer frango, está tudo beleza, aleluia. Mas até pessoas que não são crentes sabem que podem minimizar o dano. Então, se você puder minimizar a dor de alguém que você feriu, faça isso. Se for necessário, bote a mão no bolso, leve para comer num restaurante exponencial, dê um presente legal, entendeu? Pague uma viagem para essa pessoa, se você tiver com condição. Faça alguma coisa, tente, invente, faça alguma coisa diferente, em nome de Jesus. Seja crente para a glória de Deus. Mas que Deus nos dê um coração quebrantado e disposto a restituir em todas as situações, em nome de Jesus. Amém! Pastor, ainda tem Santa Ceia. Estou ligado. Qual é a última convicção de um peregrino? Para a gente terminar. Em último lugar, o texto nos ensina que devemos interceder. Então, primeiro, quais são as convicções de um peregrino? Primeira, Deus é misericordioso. Segunda, nós somos pecadores. Terceira, devemos restituir. Mas em quarto e último lugar, devemos interceder. A palavra de Deus nos diz, amados irmãos, do versículo 17 e 18. Eu vou ler o 17 e a igreja 18. Diz assim a palavra do Senhor. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Vocês. Que bênção maravilhosa, irmãos, que Deus faz com que Abraão, que mesmo que tenha pisado na bola, é um servo do Senhor, é o pai da aliança, é um profeta, ele termina orando por Abimeleque. Aqui agora as coisas se colocam no devido lugar. O crente está abençoando o ímpio. E a palavra de Deus nos diz então que orou Abraão e fruto da oração de Abraão, Deus curou Abimeleque. Abimeleque estava doente, irmãos, por causa de que Sara estava em sua casa com enfermidade e morte. Então sarou Deus Abimeleque, mas não só ele, curou sua mulher, suas servas, de sorte que todas elas pudessem voltar a ter filho. E aqui é muito interessante, que Deus às vezes nos usa para trazer bênçãos para a vida dos outros que Ele não nos usa para trazer para nós. Abraão está orando pela mulher dele, tem 24 anos e ela continua estéril. E numa oração só que ele fez pela casa de Abimeleque, Deus curou Abimeleque, a mulher de Abimeleque e todas as outras servas de Abimeleque, e todo mundo voltou a ficar fértil de novo. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Aqui nesse texto, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nossa missão como crentes é interceder. A palavra do Senhor nos diz, e eu fiquei muito feliz de saber, pastor Camargo esteve visitando nossa irmã Paloma no hospital. Eu estava, nesse fim de semana, nós viajamos alguns dias, aproveitamos o feriadão, porque no fim do ano, por causa da compra de nosso apartamento, nós não pudemos viajar de férias, e pegamos 2 dias junto com outros irmãos, muitos que viajaram, também nesse fim de semana, vários eu estou vendo aqui que já voltaram, alguns dos nossos presbíteros que também puderam retornar, e nós aproveitamos 2 dias para descansar um pouquinho. E nosso irmão Henrique me mandou mensagem enquanto nós estávamos ali descansando: pastor, a Paloma está no hospital, precisa de oração.
E eu falei, Henrique, eu não estou em São Paulo, mas o pastor Camargo está. E aí o Henrique entrou em contato com o pastor Camargo, vocês foram lá ontem, né, reverendo? É obediência isso aqui que está no texto, ó irmão. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Que bênção maravilhosa, irmãos, que nós tenhamos o privilégio de interceder pelos nossos irmãos. E que bênção maravilhosa é ver que Deus muitas vezes ouve as nossas orações. Eu já fiz orações, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, no qual Deus curou pessoas através das orações que eu fiz. Mas já fiz muitas orações que Deus não curou pessoas através das orações que eu fiz. Isso mostra que o poder não está na minha oração, mas o poder é de Deus. Já orei para ver Deus convertendo pessoas e Deus converteu aquelas pessoas. Já orei para Deus converter familiares meus e eles não foram convertidos. Então a nossa missão, irmãos, é orar. A missão de Deus é atender conforme Ele quiser, para a honra e glória do seu santo nome. E uma das principais missões de um pastor, amados irmãos, é orar pelo seu povo. Quando alguém me manda uma mensagem, pastor, ore por fulano, geralmente, irmão, eu oro na hora. E eu não sei se você já percebeu, quando você passa perto de mim e fala assim, pastor, fulano está precisando disso, o senhor faz uma oração por ele, eu agarro você pelo braço e eu oro na hora. Sabe por quê? Porque minha missão como pastor, uma das missões principais do pastor é orar pelo seu povo. E se eu tenho essa missão como pastor, os presbíteros têm essa missão, mas cada um de nós como crentes tem a responsabilidade e a obrigação de orar pelos seus irmãos. E se Deus assim quiser, poderosamente Ele vai atender, para a honra e glória do nome de Jesus. No caso de Abraão, Abraão orou e Deus curou toda a casa de Abimeleque, louvado seja Deus, ainda que a própria Sara não tivesse sido curada. Pastor, por que nós podemos orar e Deus vai curar? Sabe por quê? Porque tem alguém que está sentado à direita de Deus Pai, orando por nós o tempo todo. Hebreus 7, 24 e 25 diz assim, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado de pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, pois fez isto de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Nós podemos interceder, porque Jesus morreu por nós. E porque Ele está orando por nós, Deus vai aceitar a nossa oração, se for conforme a vontade dEle, para a honra e glória do nome de Jesus. Jesus está orando por você, Bel. Sabia disso? Jesus está orando pelo senhor, irmão Joaquim. Jesus está orando por nós, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Ele. Para que a grande redenção que Ele conquistou para nós se cumpra plenamente em nossa vida. E para que nós sejamos uma grande bênção nas mãos do Senhor. Se Jesus está orando por mim, eu posso orar pelos meus irmãos. Amém, irmão? Que Deus faça de nós um povo de oração. Quais são então as convicções de um peregrino para nós essa manhã? Deus é misericordioso, nós somos pecadores, nós devemos restituir, nós devemos interceder. Que você, pecador, confie na misericórdia do Senhor, pois Cristo pagou a tua dívida e vive orando por você. Que Deus te dê firmes convicções para enfrentar nesse mundo difícil todas as perseguições que você tem, na certeza de que Jesus te ama e disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que a firme convicção no amor de Deus, a firme fé em Cristo Jesus te fortaleça, para que você seja vitorioso em todas as batalhas e honre o nome do Senhor, dando bom testemunho nesse mundo perdido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.